E aí, gente, tudo bom? Você sabia que nosso desenvolvimento sexual, ele se inicia desde que somos bebezinhos? Agora, nesse vídeo, a gente vai entender as fases do desenvolvimento da sexualidade infantil. É uma teoria de Sigmund Freud. Imagina o alvoroço que não foi na época que ele divulgou essas pesquisas dele, não é não? Freud fala que a existência da sexualidade, dos impulsos ou pulsões sexuais, né, existem desde a infância. E agora vocês vão entender e vocês vão lembrar agora, quando vocês viram com a criança, quando vocês viram um bebê, vocês vão lembrar perfeitamente. A primeira fase que Freud designou foi a fase oral. Aqui nós vamos utilizar um termo que é zona erógena. E é muito importante você tirar da sua cabeça essa ideia de sexualidade ligado a coisa carnal, a algo sujo, tá? Que é o que vem na mente do adulto. Porque na criança não é isso. Simplesmente ele sente prazer, uma coisa normal, uma coisa natural, entendeu? A primeira fase é a fase oral. Porque a zona erógena é a boca. Então, tá aí a explicação para que a criança fique colocando tudo na boca, para que a criança fique com a mão na boca. Porque ela sente prazer com isso. Então, tem uma outra teoria também que fala sobre isso. Tudo que você faz que você tem como resultado o prazer, você vai ter tendência a repetir isso. E é o que a criança faz. Ela coloca a mão na boca, ela sente prazer, ela vai continuar colocando a mão na boca, que é algo que acalma. E é isso. Então, aqui, né, eles falam uma idade entre 0 até 1 ano e meio. No entanto, isso, não existe determinismo dentro do desenvolvimento, até porque essas teorias foram inventadas há quanto tempo atrás? Foram criadas e pesquisadas há quanto tempo atrás? E quanto que as crianças daquele tempo e no tempo de hoje já mudaram, né? Então, já vieram várias gerações aí e a criança vem mudando ela tá cada vez mais evoluída. Então é isso. Então essa aqui é só uma ideia, sabe, assim, da época ainda. Não podemos levar isso em conta hoje. Mas você vai ver aí a sua criança colocando tudo na boca, colocando a mão na boca, e você já sabe, ela tá na fase oral. É algo que ela necessita disso pro desenvolvimento dela. Inclusive, disso surgiram termos como uma leitura gostosa, ou quando você gosta tanto de alguém, ou um bebezinho, você fala que chega a ter vontade de morder. Então, porque o prazer tá ali muito ligado à boca. Inclusive, eu vou estar falando outras fases aqui. Deixa eu ver aqui quantas fases são. São 5 fases. E para passar de uma fase para outra, elas não somem, elas só vão se integrando. E dentro dessas fases, nós temos um outro termo que é fixação, que é um dos mecanismos de defesa do nosso ego. Então, o que isso quer dizer? Que passa essa fase, mas você vai ter um mecanismo ainda que tá, digamos, como se você tivesse ficado preso naquela fase, entendeu? Como a gente vê crianças aí que passam a vida toda chupando o dedo, por exemplo. Isso é uma fixação. Aí nós vamos ver a pessoa que gosta de fumar, beber, o beijo em si, morder. Então isso tá muito ligado a isso ainda, uma fixação que fica nessa fase, entendeu? A próxima fase é a fase anal. Essa fase é um pouquinho difícil para algumas pessoas. Quando você tem prazer ou desprazer associado à expulsão ou à retenção de cocô. É quando a criança começa a controlar os esfíncteres dela. O que são os esfíncteres? É um músculo que segura o cocô e que também consegue expelir ele, sabe? Hoje, né, nós adultos, nós temos o controle de segurar o cocô. E a criança não tem. Então, quando ela começa, né, a ter esse controle, ela consegue sentir também que ela tá conseguindo controlar os impulsos dela, sabe? Então, essa é a fase anal. Inclusive, existem crianças, vocês já devem ter visto, não sei aí na vida de vocês, eu fui essa criança, que se tivesse a chance de tocar no cocô,
ficava apertando o cocô e espalhava o cocô pra tudo quanto é canto. Sim, minha mãe já teve o desprazer, em razão do meu prazer, de chegar no meu berço e encontrar tudo só o cocô. Meu cabelo, que era um cabelo crespo, só o cocô. Minha cara, só o cocô. O lençol, só o cocô. O berço, só o cocô. Porque eu tive minhas fases muito intensas. Todas as minhas fases. E a fase anal foi uma dessas. Então, a criança que gosta de pegar cocô, ou então eu já vi dizer de casos de criança que chora quando o cocô é mandado embora na privada, sabe? Coisas desse tipo. Isso tem a ver com a fase anal. Eu não coloquei a idade aqui, mas é a partir de 1 ano e meio até uns 3 anos mais ou menos. Mais uma vez eu vou aqui deixar claro que idade é você ter uma base, mas não é determinante. A fixação dessa fase que a gente vê na nossa vida adulta é a pessoa ou ela esbanja demais ou ela é super econômica. Ou então desejo por dominação. Ou então vontade de receber tudo do mundo, sabe? Receber as coisas. Intolerância a limites e a frustrações tem tudo a ver com como foi essa fase também do desenvolvimento. Ao ser reprimido, ou então a pessoa que se torna obcecado por limpeza. Tudo tem a ver com como ocorreu essa fase do desenvolvimento. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se você está se sentindo incomodado com alguma coisa que sua criança está fazendo, dentro de algum desses casos aqui, você tem que pesquisar e procurar uma ajuda e não sair já punindo e fazendo maior auê por causa disso. Tá? A terceira fase é a fase fálica, que tendo como base os 3 ou 4 anos. Essa é uma fase de grande tabu, tá? Eu vou falar aqui como no tempo de Vygotsky, né? De Freud, ele colocou esses 3 ou 4 anos, mas eu vou falar pra vocês que eu conheço crianças que desde 1 ano, desde que se entende por gente, passa por essa fase. O que é a fase fálica? É quando a criança descobre seus órgãos sexuais. Então, ela gosta de tocar, ela gosta de estar olhando, ela gosta de mostrar para outra pessoa. Porque ela acabou de descobrir que ela tem os órgãos sexuais. E ela vai tocar, né? E vai sentir algo bom, porque isso é uma coisa natural. E, geralmente, o adulto, ele não vai reagir muito bem a isso, né? Porque pra gente é algo sujo, né? É sexual, realmente. No teor que você pensa aí, né? De relação carnal. Mas não, pra criança não tem nada demais. Ela apenas descobriu que ela tem um órgão ali que até então era sempre escondido. E ela toca ali e ela sente algo bom. Então essa é a fase fálica, a fase que imagina na época do Freud o auê que não foi ele falar sobre isso, que a criança sente prazer ali, né? Imagina. Inclusive, a gente às vezes vê criança se masturbando desde muito criança. E às vezes a gente vai pensar assim, nossa, será que essa criança foi abusada? Ou será que essa criança... O que aconteceu com essa criança para ela estar fazendo isso? Pode sim ser um abuso, mas também pode ser também algo natural. Então, é só você ver se tá ocorrendo isso com muita frequência. Como que tá sendo, se chegar um caso de ser preocupante, procurar ajuda psicológica, procurar um médico. E aí, uma das fixações que nós vamos ver nessa fase, que surge na vida adulta, é aquela pessoa que é voyeur, acho que é assim que fala, que é que gosta de ver atos sexuais, ou então exibicionista, que gosta de estar se mostrando, que gosta de estar mostrando o seu corpo. Tem a ver com fixações nessa fase, né? Tiveram alguns problemas no desenvolvimento nessa fase aí. Ou então inseguranças, né? Com a sua própria sexualidade, entre outras coisas. Ou seja, imagina quantas pessoas não têm insegurança, não têm dificuldades aí com a sua sexualidade porque teve algum trauma, teve algum problema nesse momento aí de desenvolvimento. Nós chegamos no período de latência, que é a 4ª fase. Gente, esse é um período de calma. Quando fala em latência, a gente vai pensar em calma. É quando a criança sai ali do foco do corpo dela e então volta para o exterior, para as outras pessoas. O prazer dela vai ser em estar com os amigos. É a fase de escola, sabe? Quando ela começa a conhecer outras crianças. Então, o prazer dela vai ser isso.
que é aquela coisa, às vezes, de você deixar a criança ir brincar na casa de alguém e a criança não querer voltar. É a fase da criança querer ficar só brincando, ou às vezes querer ficar na rua brincando, querer ficar, os pais brigarem porque a criança não volta de casa, porque ela está nessa fase de latência. É um período muito importante para aquisição de valores, para habilidades e sobre os papéis culturais. E também entender os papéis culturais. Porque é uma fase que ela sai dela, então é a fase dela aprender, é a melhor fase para ela aprender. Não é à toa que essa é a fase que inicia a escolarização, entre 5 a 11 anos, que é a duração dessa fase, entendeu? Tudo para a educação, gente, tem uma explicação, um estudo teórico, que ele tá, porque eles sabem que aquela é a melhor fase, porque o cérebro da criança está preparado para isso, entendeu? Agora vamos para a última fase, a fase genital. Aí agora é o sentido sujo, né, que a pessoa vai pensar, que é quando o foco sai tanto do outro e volta pro seu corpo, quando é realmente desejos sexuais, impulsos sexuais em si mesmo, que essa fase inicia na adolescência. Então, aqui vai retomar a manipulação genital, é quando o pai percebe que o filho tá demorando demais no banheiro, a filha, enfim. Então, é isso. Mas isso não é só atração sexual, né? Além da atração sexual, vem a socialização também, as atividades em grupo, a escolha profissional e a preparação para querer começar a namorar, querer estar se envolvendo aí, tendo relações, tá? E como eu falei no início, é importante ter ciência de que uma fase não substitui a outra. Elas vão se fundindo, elas vão se integrando. Tanto é que a vida toda a gente gosta de beijar, a vida toda a gente gosta de estar entre os amigos, a vida toda o pessoal... Quem que não acha que quem tem um intestino saudável não acha que é prazeroso sentar no vaso e conseguir fazer cocô normalmente, naturalmente, gente? É um momento de paz, né? Então, são fases que vão se integrando. Uma nunca abandona a outra, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, eu tentei explicar da forma mais clara possível aqui para que todos entendam. E cuidado como você lida com cada fase da sua criança. Todas essas fases são coisas normais, são coisas naturais, que ela precisa passar por isso para se tornar uma pessoa saudável, para se tornar um adulto saudável. E vamos ter respeito com cada fase. E se tá difícil para você lidar, procure ajuda. Beleza? Que não é um problema da criança, a gente que tem a cabeça que tem dificuldade para conseguir lidar com isso, beleza? Então, como de sempre, você sabe, deixa o like aí e me fala aí se você já sabia disso aqui, conte aí, mande pra alguém aí, pra algum pai. É interessante, né, esse assunto. Eu amei quando fiquei sabendo disso na faculdade. E é isso, tchau, tchau, até o próximo.